Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo dos relaxantes musculares. O nome parece autoexplicativo, né? Mas por trás dessa simplicidade existe uma dualidade, uma verdadeira contradição que é super fascinante. E é isso que a gente vai desvendar. E aqui está a grande pergunta que guia a nossa conversa. Pensa bem, como pode a mesma classe de remédio ser usada para paralisar uma pessoa completamente numa cirurgia e, ao mesmo tempo, ser aquele comprimido que alivia uma simples dor nas costas? Parece um paradoxo, não é? Pois é. A chave para entender isso é saber que, na verdade, não estamos falando de uma coisa só. Então, vamos direto ao ponto. O segredo todo é que relaxante muscular é, na verdade, um termo meio que genérico. Um guarda-chuva, que cobre dois grupos de medicamentos que são, assim, fundamentalmente diferentes. Eles agem em lugares distintos, de maneiras distintas, são dois mundos à parte. E essa divisão fica bem clara aqui. De um lado, a gente tem os bloqueadores neuromusculares. O foco deles é lá na ponta, na comunicação final entre o nervo e o músculo. É uma ação periférica. Já do outro lado, temos os relaxantes de ação central. Esses, bem, o nome já diz tudo. Eles atuam lá no centro de comando, no cérebro e na medula espinhal. São duas estratégias totalmente diferentes para chegar no relaxamento. Vamos começar pelo mundo mais intenso, o de alta complexidade, o dos bloqueadores neuromusculares. Aqui, o papo não é aliviar uma dorzinha. O objetivo é bem mais drástico: induzir uma paralisia total, só que de forma controlada e segura, em ambientes muito específicos. O cenário para esses fármacos é quase sempre o mesmo: centro cirúrgico e UTI. Eles são absolutamente essenciais para intubar um paciente, para garantir que os músculos fiquem completamente imóveis durante uma cirurgia delicada, ou até para ajudar um paciente a se adaptar melhor à ventilação mecânica. São, sem dúvida, ferramentas poderosíssimas para situações críticas. E dentro desse grupo, a gente tem basicamente dois times. De um lado, a succinilcolina, que joga sozinha como único agente despolarizante. Do outro, um grupo maior, os não despolarizantes, com nomes como rocurônio, vecurônio. Essa diferença, se é despolarizante ou não, é o que define o jeito como eles agem, e a gente já vai ver isso. Agora, vamos virar a chave e entrar no outro mundo. Um mundo bem mais presente no nosso dia a dia, focado não em paralisar, mas em aliviar dores, espasmos e lidar com condições crônicas. Aqui, os problemas são outros. É aquela fisgada nas costas que não te deixa levantar, o torcicolo, ou, em casos mais complexos, a espasticidade, que é aquela rigidez muscular severa que vem de condições neurológicas como esclerose múltipla ou lesões na medula. O objetivo aqui é diminuir o tônus do músculo, aliviar a dor. E os nomes aqui, olha, provavelmente são mais conhecidos: ciclobenzaprina, tizanidina, baclofeno. São medicamentos que muita gente já ouviu falar ou até já usou. São figurinhas carimbadas em pronto-socorros e consultórios para tratar questões musculoesqueléticas. Certo. Então a grande pergunta volta: por que essa diferença brutal nos usos? A resposta, como quase tudo em farmacologia, está lá no nível molecular. O jeito como cada um interage com o nosso corpo é o que explica tudo. Os locais de ação são da água para o vinho. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa analogia de chave e fechadura. Os bloqueadores não despolarizantes são como uma chave errada que entra na fechadura do músculo, o receptor de acetilcolina, e fica presa ali. Ela não abre a porta, ela não faz nada, ela só ocupa o espaço. Com isso, a chave certa, que é a acetilcolina, não consegue entrar. Resultado: o músculo não recebe o sinal para contrair, fica paralisado. Simples assim. Já a succinilcolina é mais dramática. Ela é como uma chave que entra, gira a fechadura, abre a porta, causando uma contração inicial, mais fasciculações, mas aí, ó, ela quebra lá dentro. A fechadura fica travada na posição aberta e o músculo não consegue mais fechar para se preparar para uma nova contração. Ele fica emperrado. É um mecanismo bem único, em duas fases. E os relaxantes de ação central? Esses nem entram nessa briga de chave e fechadura lá no músculo. Eles ignoram completamente essa conversa. Eles vão direto na fonte do problema, lá no sistema nervoso central, e basicamente abaixam o volume dos sinais que mandam os músculos se contraírem. É como se eles dissessem para o cérebro: calma aí, vamos pegar mais leve. E claro, como em toda boa regra, sempre tem uma exceção para complicar: o dantroleno. Ele não se encaixa em nenhuma dessas duas categorias principais. Ele tem uma estratégia própria:
age direto dentro da fibra muscular, bloqueando a liberação de cálcio, que é o gatilho final para a contração acontecer. É um terceiro jeito de fazer as coisas. Bom, é óbvio que com efeitos tão poderosos também vêm riscos importantes. Nenhum desses medicamentos é brincadeira, e saber manejar os perigos é uma parte essencial do trabalho de qualquer profissional de saúde. A succinilcolina, por aquele mecanismo todo diferentão dela, tem uma lista bem particular de possíveis problemas. Pode aumentar perigosamente o potássio no sangue, causar uma dor muscular bem chata depois do procedimento, diminuir a frequência cardíaca, enfim, tem que ficar de olho, mas tem um risco que está acima de todos os outros. O maior fantasma associado à succinilcolina é, sem dúvida, a hipertermia maligna. É uma reação raríssima, mas devastadora. O corpo entra num estado de hipermetabolismo, com febre altíssima, rigidez muscular, é uma emergência médica gravíssima. E olha que ironia, o antídoto, o tratamento para isso, é justamente o dantroleno, aquela nossa exceção. Já no mundo dos relaxantes de ação central, os riscos são outros. Como eles mexem com o cérebro, os efeitos mais comuns são aqueles que a gente já espera: muita sedação, sonolência, tontura. E um ponto de atenção: alguns deles, como o carisoprodol e o diazepam, têm um potencial de dependência que não pode ser ignorado. E claro, não podemos esquecer das interações. Misturar bloqueadores neuromusculares com certos antibióticos ou anestésicos pode deixar o bloqueio muito mais forte e duradouro do que o planejado. Combinar relaxantes de ação central com álcool ou opioides é uma receita perigosa para um excesso de sedação. E tem uma interação clássica e perigosíssima: tizanidina com o antibiótico ciprofloxacino. Pode causar uma queda de pressão violenta. No fim das contas, a grande lição é essa: usar um relaxante muscular com segurança e eficácia depende, antes de mais nada, de entender essa divisão. É preciso saber em qual mundo se está pisando: o da paralisia periférica, lá no músculo, ou o do alívio central, no sistema nervoso. É essa clareza que guia a decisão clínica correta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Cada vez que um desses medicamentos é usado, existe um cálculo sendo feito entre o relaxamento que se busca e o risco que se corre. Entender esses dois mundos dos relaxantes musculares é o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir traçar essa linha com segurança. Onde exatamente essa linha é traçada? Bom, aí está a arte e a ciência da medicina.